Não foi grito que acordou seu Anselmo naquela noite. Não foi pesadelo, nem presságio em sonho ruim. Foi o silêncio. Na roça, quem nasce, cresce e sabe. Quando o mato cala de uma vez, é porque alguma coisa chegou sem querer ser vista. Seu Anselmo morava sozinho num pedaço de terra antigo, herdado do pai, bem ali perto de um brejo que ninguém gostava de atravessar depois do pôr do sol. A casa era simples, chão batido, uma porta de madeira grossa, telha velha que rangia quando o vento soprava forte. A única alma viva que dividia o espaço com ele era o Preto, um cachorro grande, de pelo escuro, já com um focinho todo esbranquiçado pela idade. Preto não era bicho de bravura gratuita, não. Ele nunca latiu para vento, nunca latiu para sombra. Ele só avisava quando tinha coisa errada de verdade. Naquela noite em questão, o vento morreu cedo demais, o que já era estranho. Seu Anselmo estava sentado à mesa, terminando um café requentado, quando ele percebeu que o Preto não estava deitado no canto de sempre, no lugar dele. O cachorro estava sentado perto da porta, corpo duro, orelha em pé, encarando o quintal como se estivesse vendo algo que gente nenhuma podia ver. Seu Anselmo, intrigado, chamou baixinho: "Que foi, Preto?" O cachorro não respondeu, nem virou a cabeça. O rabo estava encolhido entre as pernas, tremendo de leve, bem de leve. Então veio o som que nunca mais saiu da memória de seu Anselmo. O cachorro chorou. Não foi um latido, não foi um ganido curto de quem está com fome ou com dor. Foi um choro longo, sofrido, um choro que vinha do fundo da alma, como se ele estivesse pedindo perdão por não poder fazer nada. O homem sentiu o estômago afundar, porque quem conhece bicho, quem convive com animal, sabe que o cachorro só chora desse jeito quando sente a presença de algo que ele não enfrenta nem com os dentes. Foi nesse exato momento que os passos começaram, passos pesados, arrastados, marcando o terreiro devagar, e o mais arrepiante era que os passos não vinham em direção à porta. Eles andavam em círculo ao redor da casa, como se estivessem medindo a casa, como se estivessem escolhendo. Seu Anselmo, com a mão tremendo mais que vara verde, apagou a lamparina de querosene. Ele se sentou no chão e puxou o Preto para perto, abraçando o cachorro como quem se agarra à última coisa viva no mundo. Os passos pararam bem diante da porta da frente. Nenhum toque, nenhuma voz, só a presença, uma presença tão densa que o ar ficou pesado, ficou difícil de respirar. O cachorro enrijeceu. Seu corpo ficou como pedra, mas ele não latiu. Ele não ousou latir. Depois de um tempo que pareceu não ter fim, uma eternidade, os passos se afastaram lentamente, sem pressa nenhuma. Como quem sabe que pode voltar quando quiser. Quando o dia clareou, o terreiro estava diferente. O chão, que era batido e seco, estava marcado por pegadas. Pegadas fundas demais para serem humanas e compridas demais para serem de qualquer animal conhecido da região. E o detalhe mais assustador, não havia marca de ida, só de chegada. A partir daquele dia, seu Anselmo nunca mais dormiu de porta aberta. Nunca mais deixou o Preto do lado de fora de casa à noite. E o cachorro, aquele que antes só latia quando precisava, passou a fazer outra coisa. Toda vez que aquela estrada ficava silenciosa demais, toda vez que o mato se calava, ele sentava perto da porta e chorava. E o povo da região aprendeu a prestar atenção nesse choro, porque quando o cachorro não late, é porque tem coisa que não quer ser avisada. E agora, eu quero saber de você. Você acredita que os animais sentem coisas que a gente não consegue perceber? Se esse caos te prendeu até aqui, curte o vídeo, comenta o que você achou. Compartilha com alguém que gosta de uma boa história e, claro, segue a gente para mais causos assim. Obrigado de verdade a todo mundo que assistiu até o final. E um muitíssimo obrigado de coração aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos ao Canto da Prosa. Aqui a gente respeita o medo, porque ele sempre sabe de alguma coisa.